Fala, nação rubro-negra, tamo junto aí para mais um vídeo aqui no nosso canal Fla Cegueta. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá, atualizar as últimas do Domingão. Hoje tem bola rolando, 17h30, né? 19h30, horário esquisito pra caramba pra domingo, mas é o que a CBF trouxe para a gente, né? 12ª rodada, Flamengo tá ali na vice-colocação. O São Paulo ontem perdeu de virada para o Vasco da Gama. Se o São Paulo tivesse ganho, evidentemente tomaria essa posição nossa, mas perderam de virada para o Vasco, como disse. Então o Flamengo segue ali na vice-colocação. O Fluminense joga hoje, então ficar de olho no resultado dos caras. Mas o nosso foco, independente de qualquer questão, tá no Palmeiras, né? Nosso foco tá no Palmeiras. Flamengo segue a 6 pontos atrás dos caras e vamos seguir perseguindo. A questão de hoje é... Deixa eu ajeitar aqui essa câmera que não tá legal. A questão de hoje é... Aqui, garoto, pronto. Sem ficar legal, né? Vamos lá. A questão de hoje é o Flamengo voltando com alguns jogadores que foram preservados no jogo contra o Medellín, né? Aqueles que não entraram como titular, como a Arrascaeta, como o Pedro, Varela também, enfim. Vai ter essas mudanças. E no caso da zaga... É provável que o Léo Pereira seja descansado, volte o Léo Ortiz e o Léo Ortiz faça uma dupla ou com o Vitão ou com o Danilo, dependendo. Acho que vai jogar Léo Ortiz e Vitão. É uma dupla inédita, sim. Eu acho que essa dupla nunca jogou junta, né? Então vamos ver como é que vai desempenhar. Na questão do meio-campo, mantém-se o Everton Araújo, porque o Eric Pulgar levou um gancho de 4 jogos por conta dos últimos episódios que ele promoveu. Ao lado do Everton Araújo, o Paquetá e o Arrascaeta. E lá na parte ofensiva, Samuel Lino volta para a titularidade, como disse o Pedro, e também o Plata. O Carrascal também está fora, também por conta de expulsões recentes, está com gancho de 4 jogos. Esse é o Flamengo. Esse é o Flamengo que pega o Bahia, que não tem Rogério Ceni no banco, é outro que está suspenso, e assim vamos embora, partir para mais 3 pontos. Daqui a pouco eu vou trazer o meu palpite e vamos falar um pouquinho mais sobre esse confronto em casa cheia e tudo mais. Porém, neste vídeo aqui a gente vai trazer algumas informações, principalmente de mercado. A janela de meio do ano está se aproximando, as especulações começaram a ganhar corpo e assim, bora atualizar. Mas antes, dá o like neste vídeo aí, nação, like no vídeo, se inscreva no canal Fla Cegueta, por gentileza compartilhe o material, comenta, já pode deixar o teu palpite se for o caso, comenta aí acerca dos assuntos abordados e vamos lá seguir para mais um trabalho aqui. Domingão, dormi mal, então tô meio com o freio de mão puxado, tô até com a cabeça meio desconectada, mas vamos trabalhar porque não dá para ficar parado. Pensei em fazer uma live de pré-jogo, mas vamos deixar para pós-jogo. E no caso aqui o pós-jogo fica para amanhã. Valeu, gente? Fica para amanhã. Olha, as questões de movimentação, cara, é impressionante. É impressionante que o Flamengo, de fato, tá trazendo um monte de menino. Como disse, menino, não sei por que tanto reforços para o Sub-20, como se o Sub-20 fosse algo importantíssimo para ser reforçado, quando na verdade eu penso que as categorias de base de um clube, no caso aqui o Flamengo, a razão principal é revelar jogador e assim servir ao time profissional, vamos colocar assim, e depois servir como moeda, né, para você fazer dinheiro para o clube. Então por que ficar contratando um monte de moleque lá de fora? Lá de fora que eu digo, por exemplo, veio o Pedro Henrique do Paysandu. Pô, o moleque chegou, parece que o Flamengo contratou sei lá, cara, o Pelé, um Pelé da vida. A imprensa trata o moleque como se fosse a maior joia do futebol de todos os tempos. Cara, um volante, 18 anos, jogou no Paysandu, fez 2 gols, 11 jogos, tudo bem, tá lá. Vamos ver. Chegou para reforçar o Sub-20, assinou contrato até final de 2029. Flamengo pagou 3 milhões de reais, ficando ali com 85% do jogador. Aí tá, contratou um tal de Everson. O Everson que no caso é um zagueiro do Cuiabá.
outro moleque de 17 anos. Pra que isso, cara? Pra que zagueiro de Cuiabá quando tu tem no teu sub-20 o da Mata, tu tem o próprio João, tem tantos e tantos outros zagueiros ali. E vamos lá, o que que eu penso? Se tu for amanhã lá na porta do Ninho ou na porta da Gávea, não sei onde é realizado as peneiras, o primeiro teste, cara, vai estar chovendo de moleque querendo virar jogador de futebol no Flamengo. Concorda? Então, se o Flamengo é uma máquina, uma linha de produção, pra que ficar trazendo essa meninada? Sim, acho que não faz muito sentido, mas o Flamengo tá contratando e vamos ver se essa molecada vai corresponder à moral que o clube vem proporcionando a cada um deles. De novo, craque o Flamengo faz em casa, ficar importando um monte de menino de clube a clube não dá certo. Vídeo exemplo aí recente que o Flamengo andou contratando joiazinha de Náutico, joiazinha de fulano, beltrano e cicrano, e todo mundo que o Flamengo contratou não deu liga, foi embora. Dos meninos sub-20 que hoje estão lá despontando, praticamente todos são crias do próprio Flamengo, com exceção do Josmar, que veio de fora, e do Diego Reyes, que ainda nem estreou, o mexicano do América do México. Para os profissionais, especulações. O Wellington, lateral direito, que está na Série B da Premier League, revelado pelo São Paulo. O Flamengo está de olho nesse moleque aí, e a concorrência está forte, apesar de ele não jogar nada. Para mim, aí tem coisa de empresário valorizando o passe do jogador. O Douglas Santos, do Zenit, lateral, 32 anos, e o Caio Henrique, do Mônaco, lateral, veterano também. Não tão, tá? Nesse caso aqui, não tão veterano, com 6 anos de Europa, 6 anos de futebol francês. Cara, Douglas Santos, lateral direito. Aliás, esquerdo também. Douglas Santos e Caio Henrique, lateral esquerdo. E no caso do Wellington, lateral direito. O Wellington é um menino, revelado pelo São Paulo, como disse, foi emprestado para, Série B da Premier League, concordo? Série B da Premier League. 1 ano, tá lá, não desenvolveu e tá voltando, tá vindo embora. Quer dizer, moleque fraco. Moleque fraco. Pra que o Flamengo vai contratar um moleque desse? Vai fazer alguma diferença na base? E o Daniel Salles? É o que eu tô dizendo, gente. Quando pega o Wellington e pega o Daniel Salles, por que não dar mais jogo? Por que não colocar mais presente entre os profissionais? O Daniel Salles, pelo amor de Deus, Flamengo. Pô, um pouquinho mais de inteligência faz bem pro ser humano. Daniel Salles. E lá, na lateral esquerda, evidentemente, Ayrton Lucas não dá mais para atuar com um manto sagrado, e Alexandre é um veterano que tá com a cabeça na seleção, tá com a cabeça não sei onde, tá com a cabeça em qualquer outro lugar, menos no Flamengo. Então, reforçar a lateral esquerda, seja com Douglas Santos de 32 anos, ou seja com Caio Henrique, do Mônaco, tudo bem. E o mais importante de tudo é a movimentação que o clube deve promover no meio do ano ao repatriar o Matias Vina, tá? Ao trazer o Matias do River Plate, aquela questão. No River, o Vina também não teve tantas chances assim, e o Flamengo vai tentar trazer de volta. Basicamente, essas são as possibilidades de mercado. Sobre atacante, outro meio campo, enfim, outras questões relacionadas a outros setores do time, ainda fica todo no campo especulatório, e saindo novidade, a gente atualiza aqui para cada um de vocês. Perdemos Oscar Schmidt, a maior estrela do basquetebol brasileiro e uma das maiores do futebol, do basquetebol mundial. Camisa 14, Flamengo vai eternizar essa camisa. E o Oscar, cara, por mais que o basquete mundial tenha contado com Larry Bird, Michael Jordan, Magic Johnson, Charles Barkley, cara, Pippen, porra, cara, chuta aí tudo que é mega jogador, Kobe Bryant, da NBA, o Oscar tem mais pontos que todos eles, sabe? O Oscar fez mais de 46 mil pontos na sua carreira como jogador de basquete. Mais de 46, quase 47 mil pontos, é o número 1 esquisito. Mais que Jordan, mais que todos eles. E o Flamengo presta homenagem hoje, lá no Maracanã, e o Arrascaeta vai entrar com a camisa 14, né? A 10 tradicional do Arrasca vai ficar paradinha. Ele jogará com a 14 que até o tempo também pertencia ao próprio Arrascaeta, né? E é isso, perdemos um ídolo, basquetebol de luto, Brasil de luto, mais um ídolo foi embora, e a lei natural da vida é assim, gente, as pessoas morrem para que outras pessoas nasçam, e assim o mundo vai se mantendo girando, pois se ninguém morrer, o mundo explode de tanta gente. Infelizmente, essa que é a grande verdade, temos que conviver com ela. Cada um de nós tem o nosso tempo. Cabe apenas desejar que a todos aqueles de coração bom, que Deus guarde a sua alma e esteja num ambiente de luz, né? Olha,
Voltando ao jogo, tá? Voltando, só que uma curiosidade, rapidinho, né, sobre o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro hoje é uma das ligas mais valiosas do planeta, uma das marcas mais valiosas do mundo. E, cara, por conta da evolução do Flamengo de 2019 para cá, na verdade 2013 para cá, para ser justo com o Eduardo Bandeira de Mello, o Campeonato Brasileiro está avaliado em 30 bilhões de reais. Avaliado assim, o valor a valorização conjunta ao qual todos os clubes promovem a competição extrapola os 30 bilhões. São 5 bilhões e tantos de euros. Mas por que chegou a esse ponto? Porque o Flamengo, de 2013 para cá, vem crescendo, 19 tomou um avanço estratosférico. O Flamengo hoje é um clube avaliado em mais de 5 bilhões de reais. São quase 1 bilhão de euros. A marca Flamengo está avaliada. 1 bilhão de euros, tá? Aí tu pega, avaliação do Flamengo, 5 bilhões de reais, mas aí tu pega Palmeiras, sei lá, 2,5 bilhões de reais, assim vai somando todo mundo, aí atinge-se ali a marca de 30 bilhões, desse modo, só que é meio feio falar isso, mas desse modo o Brasileirão, ele equivale o mesmo valor da Premier League B, que no caso não se chama Premier League, tem outro nome, mesmo valor da Série B da Premier League, e é o dobro mais valoroso e valioso do que o Campeonato Argentino, que, pô, querendo ou não, o Campeonato Argentino conta com clubes tradicionalíssimos também, famosíssimos, né? Essa é a evolução do futebol brasileiro, essa é a evolução da CBF, e isso graças ao Flamengo. Então, dona CBF, agradeço aí o mais querido, pois se não fosse a gente, vocês estariam ainda passando pires, que nem na época de Copa João Avelange, aquela coisa toda, né? Vocês sabem como é que funcionava o futebol de vocês até pouco tempo, né? Até pouco tempo. Renier tomou um aperto dos torcedores do Galo, o Atlético Mineiro não tá jogando nada, toda hora perde, toda hora toma virar. Renier, né? Nosso cria tá lá no Galo, desdenhou do Flamengo, agora tá tomando aperto dos torcedores do Galo. Só lamento pelo Renier e que ele fique por lá, porque é um jogador que não tem o que é preciso para vestir a camisa do Flamengo. Jogo de logo mais, de novo, 7h30 da noite, Maracanã, casa lotada, todos os ingressos vendidos. A nação ficou empolgada depois da própria nação ter meio que desmerecido o confronto contra o Medellín. Hoje a casa estará cheia, tá? Casa cheia, os 3 pontos. É preciso que venham a qualquer custo para continuarmos na perseguição do Palmeiras. É provável que o Palmeiras vença o seu jogo, que o Palmeiras já está a 2 jogos sem vencer. Pelo menos no Brasileiro, se eu não me engano. Pelo menos no último jogo eles empataram, né? Bom, e aquilo, de novo, a promessa é força máxima, com exceção do Léo Pereira, que deve ser descansado, deve passar por um descanso, deve jogar o Vitão no seu lugar, ou o Danilo, jogando ao lado do Léo Ortiz. A volta do Varela é uma volta legal, a volta do Arrascaeta titular, do Pedro titular, do Lino titular, do Plata titular. Cara, é um Flamengo forte pra caramba, é um Flamengo forte. Meu palpite pra esse jogo, gente, evidentemente Flamengo vencendo aí por, vamos lá, empolgação, aquela coisa toda. Bahia, apesar de estar fazendo um campeonato sólido, sempre ali grudado no G4, sempre ali em cima, Flamengo tá numa retomada sensacional, então bora vencer por 3-0, tá? 3-0, de novo, fora o baile. Falando em 3-0, baile, aquela coisa toda, uma informação bacana. Para você que é viúva do Felipe Luiz, que fica chorando as pitangas aí acerca do Felipe Luiz, o início de trabalho do Leonardo Jardim é muito melhor que o início de trabalho do Felipe Luiz no Flamengo. O Leonardo Jardim completou seu 10º jogo à frente do Flamengo. Eu confesso que eu achei que fosse mais, mas são 10 jogos conquistados à frente do Flamengo, completados à frente do Flamengo. E nesses 10 jogos ele tem, Leonardo Jardim, 7 vitórias, 2 empates e somente 1 derrota. O Flamengo do Felipe Luiz, nos mesmos 10 primeiros jogos, tinham 6 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Derrota para o Fluminense. No caso aqui, o número de gols feitos, o Leonardo Jardim está com 7 gols a mais do que o do Felipe Luiz. O Flamengo do Leonardo tem 20 gols e o do Felipe, nesse mesmo corte, teve 13, ou seja, 7 a mais. Porém, o time do Felipe levou 1 gol a mais, mas pelo amor de Deus, né? Um golzinho aqui a colar, não dá diferença nenhuma. O aproveitamento do Jardim está muito superior. E aí que a gente fala, o recorte do Flamengo, do Jardim é muito melhor, e a forma como o time está em campo é um time de futebol muito mais sólido, solidificado, com uma proposta tática muito mais confiável. O Flamengo tem um time de futebol tático dentro das 4 linhas, não tem um bando de índio correndo para cima igual maluco com
pressão alta e vambora, vambora, vambora. Não. Flamengo do Jardim é um time de futebol taticamente bem mais equilibrado, repito, né? Então, viúvas do Felipe, infelizmente, ó, digo pra vocês, durma com esse barulho, Felipe Luiz foi embora, já era. Não volta ao Flamengo nem tão cedo, se Deus quiser. Quero que o Felipe fique longe do Ninho durante muito tempo, até porque já prestou seus serviços, já foi muito bem recompensado e tá tudo certo, tá tudo certo. Então, abraço Leonardo Jardim, porque de fato é um baita de um treinador de futebol. Vai longe esse homem aí, cara, vai longe. Sucessor do Jorge Jesus. Rodamos, 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 rodamos e temos de novo um treinador de verdade. Valeu, nação, tamo junto. Vamos lá, suspender esse vídeo por hora e voltamos com mais novidades tão logo possível. Valeu!